Queridos irmãos e irmãs, duas leituras que acabamos de escutar, muito fortes, onde o apóstolo Santiago e depois Jesus falam com toda a clareza que as nossas ações têm uma consequência. Nós não podemos ser irresponsáveis diante da vida, diante de Deus, porque Ele conhece tudo, conhece o nosso coração também. Santiago aqui menciona um daqueles 4 pecados que no catecismo da Igreja Católica são chamados os pecados que gritam ao céu, que são expressões bíblicas. Em 4 vezes a Bíblia fala de que aquele pecado gritou até o céu. Primeiro, o pecado de Caim, que é o homicídio. O sangue do teu irmão Abel está gritando. Por isso, depois, o Novo Testamento nos diz que o sangue de Cristo é mais eloquente que o sangue de Abel, que no Antigo Testamento diz: sangue de Abel, o sangue do teu irmão derramado na terra, grita até a minha presença, grita a mim por vingança. O sangue de Cristo é mais eloquente que o de Abel, porque ele grita ao Pai pelo nosso perdão. Que o Pai tenha misericórdia de nós. Pai, perdoa-nos, eles não sabem o que fazem. Pois existe o pecado de Sodoma, toda uma cidade corrompida pela imoralidade, pelo abuso dos corpos, que grita até o céu. O pecado de Sodoma chegou até o céu. Depois existe o pecado de desamparar os órfãos e as viúvas. E por fim, esse último que é mencionado aqui na carta de Santiago, dos homens que acumulam para viverem no luxo e, fazendo isso, não garantem a dignidade daqueles que trabalham para eles e das suas famílias. A gente se acostumou a escutar as notícias: fulano tem uma fortuna pessoal de 25 bilhões de dólares. É incrível, essas pessoas são celebradas, né? Mas enquanto que o mundo celebra as pessoas que têm muito mais e acumulam muito mais do que precisam para ter uma vida digna, né? Para garantir, né? Ter uma certa garantia na vida, tem muito mais do que para isso. Enquanto o mundo celebra, Santiago compara eles com os animais que o fazendeiro engorda para o dia da matança, né? Então, o fazendeiro vai engordando o porquinho lá, o porquinho feliz da vida, que está comendo bastante, e um dia que o porquinho está já bem gordinho, chega o dono dele com uma faca, né? E o porquinho já começa a gritar e chorar, porque ele sabe que chegou o dia dele, o dia da matança. Então, Jesus também fala muito sério das consequências dos nossos atos, dos nossos apegos, usando essa imagem tão forte, né? A tua mão, o teu pé, o teu olho, cada uma dessas coisas tem um significado, né? O que significa nesse evangelho a minha mão, meu pé, meu olho? Com a mão a gente segura, com o pé a gente caminha. O que a gente está segurando? O que a gente está caminhando? O que a gente está olhando? E aqui
Aqui a tradução diz no inferno. O texto original fala da Gehenna. Gehenna era um lugar que até hoje existe em Jerusalém. Antes do exílio dos filhos de Israel, começaram a permitir todo tipo de culto de idolatria. E um desses cultos era o culto a um deus chamado Moloch. E então tinha no vale de Inom, perto de Jerusalém, o templo de Moloch. E o que é? E Moloch era aquele deus que garantia riqueza, sucesso para as pessoas. Mas em troca elas tinham que dar uma oferenda para ele. E a oferenda que Moloch queria era crianças recém-nascidas. Então iam os pais das crianças e entregavam aos sacerdotes de Moloch o bebezinho. E ele era queimado no altar, queimado vivo no altar de Moloch. E quando ele era jogado na fogueira, todos os tambores tocavam ao mesmo tempo para abafar o choro da criança. Esse lugar foi depois considerado tão abominável pelos filhos de Israel, que eles disseram: aqui não se constrói nada, não pode crescer árvore nenhuma, não pode se fazer nada nesse lugar. A única coisa que presta para fazer nesse lugar aqui, que foi o templo de Moloch, é o lixão da cidade. Então ali eles fizeram o lixão de Jerusalém, e por isso diz que o verme deles não morre, nem o fogo se apaga, porque ficava constantemente aquele fogo aceso, queimando todo o desperdício, o lixo. Então, o que Jesus nos diz aqui, e o que Santiago diz? Cuidado para não perder a tua vida com coisas que não valem nada diante do olhar de Deus. Porque enquanto você acumula essas coisas, você não ouve o grito, como no templo de Moloch, não se escutava o grito de toda a injustiça, o pecado que essas coisas acarretam diante de Deus, e que a gente leva às vezes com tanta leviandade. Aí a gente pode dizer: não, no tempo de hoje ninguém faz uma coisa tão horrorosa como esse culto a Moloch. E respondo: será que não? Toda clínica de aborto que se preze tem o seu forninho crematório também. E em nome do que às vezes se evitam as crianças ou se abortam quando já foram concebidas? Em nome do quê? Em nome do sucesso, do dinheiro, do bem-estar. Então o Moloch continua em ação até os dias de hoje. Tem um amigo meu, isso aqui vocês podem acreditar se quiserem ou não, fica para cada um. Ligaram para ele umas irmãs, umas religiosas, que tinham um trabalho de convencer pessoas a não abortarem. E uma das coisas que elas faziam era levar a pessoa a fazer um ultrassom. Quando ela via o bebezinho, se arrependia, disse: não vou abortar não, está ali o bebê. Aí elas pediram para esse meu amigo empresário dinheiro para pagar o ultrassom, o uso do ultrassom, E ele disse: não, eu vou fazer mais que isso, eu vou comprar um aparelho de ultrassom para vocês. E foi lá e fez isso. Ele conta que naquela noite, ele acordou no meio da noite
e viu uma figura, um homem musculoso com uma cabeça de touro, bufando assim na frente dele, né? E essa visão horrorosa desapareceu. E um dia ele, folheando não sei que lugar, viu exatamente a figura que ele tinha visto, né? E ali embaixo a inscrição: esse aqui era o deus Moloch. Então, essa é aqui cada um acredite se quiser, né? Não é revelação de Deus em nada, mas as forças da morte estão aí, e a gente muitas vezes tem que fazer a nossa decisão na vida, né? De que lado eu estou. E se eu tenho apegos, vaidades que me levam mais para pertinho da Geena, né? É hora e ainda é tempo, né, de eu converter o meu coração ao Senhor. Peçamos essa graça na Santa Eucaristia que vamos receber.